Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, hoje é o nosso último encontro, né? É o nosso último encontro nesses meses de pandemia, de isolamento social, distanciamento, na verdade, né? Então, nós estamos aqui, esta última semana, conforme o pastor Sacha nos antecipou, nestes moldes, né? Então, é o meu último encontro com os irmãos. Eu não sei exatamente quantos foram, né? Mas em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. 6 meses, 4 semanas, 24. Acredito que deva ter sido isto, né? Nós estivemos juntos umas 24 vezes, né? Compartilhando e sendo edificados. É o nosso tempo juntos para meditarmos aqui na palavra do Senhor. Eu quero agradecer e louvar ao Senhor pela fidelidade e perseverança dos irmãos, né? De nos encontrarmos às noites para esta meditação e alimento para as nossas almas. Então, que Deus continue nos abençoando e enchendo o nosso coração. Então, hoje à noite, vai ser uma coisa um pouco mais simples, não é? Na verdade, é uma mistura de um testemunho, uma palavra de encorajamento para os irmãos nesses dias, não é? Sem nenhum constrangimento, certamente. Então entenda como mais uma oportunidade que eu tenho, encerrando este nosso tempo de todos esses meses, de abrir o meu coração, mais uma vez, daquilo que tem sido a minha jornada, né, na vida cristã, como pastor, e a minha gratidão, né, por Deus ter me concedido esta honra do chamado e poder estar no meio das ovelhas. Por isso, a nossa meditação vai ser no Salmo 27, no versículo 4. Salmo 27, no versículo 4. Então, eu convido os irmãos para orarmos, né, nesse instante, buscando a direção de Deus para esse tempo juntos aqui. Bendito Deus, nós te louvamos mais uma vez pela tua bondade e pela tua graça sobre nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos preservado, nos livrado do mal, e o Senhor tem trazido o teu povo nesse instante para que nos encontremos nesta forma, com a providência do Senhor na tecnologia, para enchermos os nossos corações da tua palavra, que é o norteamento para nós. Eu te louvo, então, pela tua misericórdia por nós, mais uma vez, e que o Senhor, então, fale os nossos corações. Eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá. Ok, muito bem. O Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Durante toda a minha adolescência e juventude, então já faz tempo, né? Faz bastante tempo, o Salmo 27,4 foi o meu verso predileto em toda a Escritura. Porque eu tenho compartilhado ao longo destes anos com os irmãos de vários textos que falam muito ao meu coração, textos que eu tenho como textos prediletos da minha vida, mas o Salmo 27,4
como eu disse, durante vários anos, né? A minha adolescência e juventude, ele foi o verso predileto em toda a Escritura. Passei a admirar Davi simplesmente por esse verso. Então, lá na minha adolescência, quando eu li pela primeira vez o Salmo 27,4, aquilo foi muito profundo no meu coração, porque Deus falou comigo sobre este pedido, sobre este desejo de Davi. E somente por esse versículo, mesmo não conhecendo grandes detalhes a respeito da vida dele, sabia apenas que Davi era um rei, né? O rei de Israel, lido um pouco da sua vida desde lá da época de adolescentes, que nós chamávamos intermediários na época. Então, estudando a história dos reis de Israel, eu vi Davi. Porém, lendo este salmo, era muito forte para mim o que ele pediu. Para os irmãos terem uma ideia, eu nem sequer tinha noção da profundidade do pecado de Davi com Batseba. Na verdade, eu conhecia Davi pelo Salmo 27,4. É triste saber, não é, que quando se fala em Davi, muitos já pensam logo no seu pecado com Batseba. E se lembra assim que ele era o rei segundo o coração de Deus, escreveu a maior parte dos salmos, mas este homem é manchado por conta daquele episódio. Porém, eu digo isto na mente e coração dos homens, mas não na mente e no coração de Deus. Porque, como eu disse, mesmo não sabendo daquilo, isto era Davi para mim, um homem que tinha um desejo no seu coração. E naquela época, eu fiz dessa oração de Davi a minha oração. E até hoje, por mais de 40 anos, já mais de 50 anos, na verdade, eu cito esse salmo, este verso, quase que diariamente nas minhas orações. Em qualquer hora do dia, em algum momento, eu vou citar na minha mente o Salmo 27,4. Vivemos na era do sonho de consumo. Essa é uma expressão que certamente você conhece. Eu tenho um sonho de consumo. E aí, quando você conversa e ouve, você vai ouvir os diversos sonhos de consumo. Nisso, ao longo da sua vida, dependendo da idade que você tem, você já teve diferentes sonhos de consumo. E há uma possibilidade. Eu estou com uma dificuldade aqui na transmissão. Só um minutinho, meus irmãos, que eu vou colocar aqui no 4G. Deixa-me ver aqui. Eu vou tentar continuar aqui mesmo, se melhorou a transmissão. Então, se você tem um sonho de consumo, você já teve outros, é isso que eu quero dizer. Você já teve outros sonhos de consumo. Guarde. Quando eu fui chamado na adolescência, na minha adolescência, o Senhor me chamou, né, para ser um pastor um dia. Este verso passou a ser a minha referência. Nestes últimos 35 anos da minha vida, a maior parte do meu tempo eu passo nas dependências da igreja. Hoje, no quilômetro 11, 35 anos atrás, ali na Maranatinha assim chamada, e de 2002 a 2005, por 4 anos, ali no Jardim Paraíso. A maior parte do meu tempo eu tenho passado nas dependências da igreja. Ali, tomando como exemplo o quilômetro 11, é a minha casa. É onde eu trago os irmãos. É onde os irmãos vêm para ter tempos comigo. Para juntos buscarmos a direção do Senhor,
a palavra do Senhor, norteamento do Senhor, conforto do Senhor, consolo do Senhor, exortação do Senhor. Ali, naquele lugar. Então eu tenho louvado a Deus que na sua provisão e na sua soberania, aprove ao Senhor me chamar para que eu pudesse cuidar das ovelhas do Senhor e ter esse privilégio de passar a maior parte do meu tempo nas dependências onde o corpo do Senhor Jesus Cristo local se reúne. Bem verdade que nós temos grandes diferenças da época de Davi, porque Davi falava do tabernáculo e tinha um sonho que era o templo. Este Salmo 27, ele tem sido tradicionalmente tido como autor Davi, mas algumas dificuldades, porque Davi diz aqui, meditar no seu templo. Davi não conheceu o templo do Senhor, porque o templo do Senhor foi feito por Salomão. Porém, este salmo e toda a vida de Davi, quando você lê lá em Samuel, mostra que este homem, por aquilo que ele via no tabernáculo, e o que o tabernáculo era para ele, porque era onde ficava a arca do Senhor, a presença do Senhor, Davi tinha o templo do Senhor na sua mente e coração. Prova é que se você ler quando Salomão construiu o templo, boa parte do ouro, boa parte dos materiais do templo, Davi deu para Salomão, porque um dia o profeta o procurou e disse, o Senhor disse que você não vai construir o templo. Era planos de Davi, não somente ter a cidade de Deus, a cidade do Senhor, que era Jerusalém, que ele conquistou, a cidade de Davi, mas ter na cidade de Davi o marco central, o templo do Senhor. Mas o Senhor não permitiu. Mas mesmo o Senhor não permitindo, Davi trabalhou para a construção que viria mais tarde com seu filho. Era muito importante para Davi essa questão de estar na presença do Senhor. Mas eu vou resumir para os irmãos tudo isto em dois aspectos. Quando eu penso hoje na minha situação, nesses anos, né, no escritório, no gabinete, como alguns chamam, né, eu nunca chamei de gabinete pastoral, mas o pessoal gosta. Eu tenho chamado escritório, é o meu escritório. Para vocês terem uma ideia, os meus netinhos dizem que o vovô está no quitório. Onde o vovô está? O vovô está no quitório. O que o vovô faz? Vovô ensina a Bíblia. Eles sabem. Os meus filhos sempre souberam, né, que o meu lugar, se eu não estou em casa, ou viajando, algumas vezes, mas se eu não estou em casa, eu estou no escritório. Porque ali é o tempo onde eu estou naquele lugar dos livros, né? Homens de Deus que o Senhor separou para ministrarem ao meu coração. É ali onde eu passo o tempo estudando, meditando, orando, aconselhando os irmãos. E o outro aspecto são as EBDs e os cultos, onde eu tenho passado a maior parte do meu tempo ensinando e pregando. Por isso, ter esta honra de estar nas dependências da igreja, mesmo não sendo o templo do Velho Testamento, é significativo para mim. É muito importante para mim. Por isso, eu tenho pedido a Deus esta graça, como Davi pediu aqui, que o Senhor me permita passar todos os dias da minha vida na presença do Senhor, ali naquele lugar aonde o povo do Senhor se reúne e aonde o povo do Senhor vem, para termos comunhão em torno da palavra. Porque isso nasceu no meu coração, lá na minha adolescência. Eu fui profissional por 14 anos, trabalhando na empresa, e quando eu não estava na empresa, na minha casa, aonde eu estava? Na igreja. Igreja quer dizer naquele lugar
né, chamado templo no passado, erradamente que seja, né, naquela casa dedicada ao Senhor para as reuniões do povo de Deus, com os jovens, com os adultos e assim por diante. Donald M. Williams traduziu este verso da seguinte forma: uma coisa eu tenho desejado do Senhor, que eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, significa observar a beleza, que também é o prazer do Senhor, e aprender no seu templo. O que Davi tinha no coração era um desejo completo e duradouro. Quando ele diz, eu tenho desejado, então, primeiro, não era um desejo passageiro, não era um sonho de consumo de uma época da vida de Davi. O que ele está dizendo aqui significa que houve um momento que esse desejo foi completado, e tanto foi completado que ele tinha efeitos duradouros para toda a sua vida. Em qualquer época da sua vida, se perguntasse para Davi, o que você quer? Ele diria, eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então era um desejo completo e duradouro. Segundo, ele diz que eu buscarei, eu tenho desejado do Senhor uma coisa. Não era um pedido, não era algo que ele precisava, ele queria a presença do Senhor. Isso fica claro no Salmo 63, já na sua velhice. Na sua velhice, ainda aquilo que o sustentava contra os inimigos dele, inclusive seu próprio filho, quando ele disse, a tua graça é melhor do que a vida, ele disse que lá naquela caverna, o que o consolava é quando ele na sua mente se transportava para a casa do Senhor, porque lá na casa do Senhor, na presença do Senhor, ele tinha segurança. Por isso a graça do Senhor era melhor do que a própria vida dele. Então ele disse que eu buscarei. A ideia aqui é um buscar com avidez. É um buscar, literalmente, procurarei. Como alguém quando procura ouro. Quando alguém procura ouro, ele não procura ouro displicentemente. Ele não procura ouro de uma maneira que ele se cansa com facilidade. Não, é de uma maneira minuciosa. Cada parte daquele solo é olhado com minúcias. É olhado com minúcias. Sabe por quê? Porque ele está buscando algo precioso, que é sinônimo da sua própria vida. Eu buscarei e eu continuarei procurando. E o que é que Davi pediu? Uma coisa que ele iria procurar desta forma. Ele disse, que eu possa habitar na casa do Senhor. Ó, irmãos, essa parte que mais fala ao meu coração. Sabe por quê? Ele diz que eu possa. Isso significa que eu tenha permissão para estar na casa do Senhor. É um desejo, mas para esse desejo ser concretizado, eu tenho que ter a permissão do Senhor, que eu possa. Mais ainda, que eu seja aceito. Porque não tinha como entrar na presença do Senhor sem o sangue. Sem o sangue era ser fulminado, era ser exterminado por causa da santidade do Senhor. Então ele disse que eu seja aceito. Agora o que eu quero dizer é diferente. Davi não disse que eu habite na casa do Senhor. Tem um cântico antigo que eu cantei muitas vezes, que eu sempre habite na casa do Senhor.
Mas não é isso que Davi disse. Ele não disse que o desejo dele era que eu habite, que eu possa habitar. E tem sido a minha súplica. Senhor, me permita estar naquele lugar. Me permita estar ali todos os dias da minha vida. Me permita estar ali para ter tempos com o Senhor. Agora, irmãos, eu sei que nós podemos ter tempos com o Senhor em qualquer lugar. Deus é onipresente. Davi também sabia disso. Mas Davi queria um lugar específico que era sinônimo para ele da presença do Senhor. Para mim, hoje, é aquele lugar chamado quilômetro 11. Todos os dias eu estou naquele lugar e gosto de estar naquele lugar. Eu preciso estar lá, porque ali é onde eu tenho as ferramentas que eu preciso para meditar na palavra do Senhor. Por isso ele disse, o resto dos meus dias. Sinônimo de todos os meus dias. Todos os meus dias, para quem tem 15 anos, é uma perspectiva de muitos anos. Todos os meus dias, para quem tem 30, ainda significa muitos anos. Todos os dias, para quem tem 40, 45, 50, já começa a ser um pouco diferente. Para quem tem 60, 64, o resto dos meus dias. Porque o Senhor já tem me dado isto por cerca de quase 40 anos. De toda a minha vida, da época da minha adolescência, 40 já se passaram, 35 especificamente. Então a oração continua para o resto dos meus dias. Para quê? Para quê? Contemplar. A palavra que significa observar. Agora, o que é observar a beleza, o prazer do Senhor? Só tem um lugar. A Escritura. Por isso, eu louvo a Deus todos os dias, por esse privilégio, essa bênção, de poder gastar horas da minha vida de todo dia, lendo, conhecendo, contemplando a beleza do Senhor. Não é um transe, não é algo físico ou sensorial. É vir para este livro e encontrar nas páginas desse livro a beleza do Senhor, a maravilha do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor, ele diz, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A palavra meditar aqui, ela significa aprender. Aprender é fazer perguntas para o Senhor. É abrir a Escritura e perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer dizer aqui, meu Senhor? O que o Senhor está me revelando aqui, meu Senhor? E aí, cercado de grandes homens de Deus ao longo dos séculos, poder vir para o livro o que homens já foram, mulheres já foram a este lugar, e ir àquele lugar para fazer indagações, perguntas, mas com um coração de aprendiz. Não é um coração de mestre ou doutor, é um coração de alguém que precisa aprender do Senhor. Esse era o coração de Davi, ter respostas. Então, quando você me procura, ou quando você nos procura a nós pastores, normalmente é porque você precisa de respostas e orientações. E então, nós vamos juntos à palavra do Senhor para buscar estas respostas. Por isso, meus irmãos, em toda a minha vida, desde a minha adolescência, 2016 foi um ano difícil para mim. Por quê? Eu lembro, o senhor fez uma cirurgia do coração.
Não foi? Ah, o senhor teve um AVC. Não. Embora sejam fatos, não foi isso. Foi porque em 2016, por conta da cirurgia do AVC, eu fiquei 3 meses sem poder ir aos cultos e à escola dominical. Eu tinha recomendação médica e meu cardiologista me proibiu de estar no meio do povo por conta do meu coração. Ele sabia que eu e nós pastores somos amados da Igreja Batista Maranata e que se eu chegasse lá, como qualquer um de nós pastores numa situação semelhante, chegasse lá, a igreja viria e ficaria ao redor. E ele disse, não vai ser bom para você. Fique em casa. E eu fiquei em casa até 30 de novembro, mais ou menos. Era triste, irmãos, por conta desse texto. Pastor, mas na sua casa Deus não estava com o senhor? Deus estava comigo. Sem dúvida, Ele está em todo lugar. Está no meu coração. Mas você está entendendo? Davi disse, a casa do Senhor faz diferença para mim. Eu fico triste muitas vezes quando vejo irmãos que faltam por qualquer motivo. Qualquer coisa é competição para estar lá. Não posso fazer nada além de orar e além de pedir, Senhor, que eles descubram esta maravilha de estar ali no meio do povo de Deus. Quando o povo está reunido. Eu fiquei impedido, irmãos, 3 meses. E 2020, eu fiquei impedido 3 domingos. 3 domingos por conta da pandemia, porque eu sou grupo de risco, foi aconselhado não ir. E eu pedi no conselho pastoral. 3 domingos, eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Mas se Deus permitir, eu quero estar lá. Eu sei dos riscos e eu respeito todos nós com o seu relacionamento com o Senhor. Eu estou dando um testemunho pessoal. Eu não sou, meus irmãos, de forma alguma, melhor que ninguém, eu sou apenas um servo do Senhor. Um servo do Senhor. Que estou dividindo com você o meu coração. E eu sei que você tem o seu coração com o Senhor também. E se tem uma coisa que eu não faço pela graça de Deus, é julgar pessoas. Deus não me chamou para julgar pessoas. Deus me chamou para pastorear pessoas. Mas essas 2 experiências têm sido até aqui, em toda a minha vida, as piores experiências da minha vida. Estar impedido de estar no meio do povo de Deus. Estar impedido de estar no meio do povo de Deus. Por isso eu continuo pedindo ao Senhor. Uma coisa eu tenho desejado do Senhor. E eu vou continuar procurando, buscando, que eu possa morar, habitar, estar na casa do Senhor. É a casa que nós temos dedicado ao Senhor, junto com os meus irmãos, para adorarmos o nosso Deus, aprender do nosso Deus, meditar e contemplar a formosura do Senhor. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer aos irmãos por esse tempo juntos, por esses meses. E vamos continuar, se o Senhor permitir, com certeza, o tempo que o Senhor permitir, de dividir, compartilhar e meditar na palavra do Senhor, juntos, buscando a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Que Deus abençoe os irmãos, graça e paz. Amado Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor colocou um dia no coração de Davi esse desejo. E então, que o Senhor coloque no coração de cada um de nós desejo semelhante. O Senhor tem colocado no meu, por todos esses anos, o desejo de estar na tua presença todos os dias. E eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, pela tua obra na cruz, porque através do teu sangue derramado, eu posso
entrar na presença do Senhor e contemplar o Senhor. Não me permita perder, Pai, esta graça. Abençoa-nos nesta noite, no restante da nossa noite, e eu te bendigo no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados irmãos. Domingo nós temos um encontro, tem ceia do Senhor. De manhã tem culto, à noite tem culto, para estarmos juntos na ceia do Senhor. Amém.